Saia do caminho, senhora. Esta é uma área técnica restrita para pessoal qualificado. Não é um ponto turístico para alguns burocratas de escritório. O sargento de artilharia vociferou e a multidão de jovens aspirantes ansiosos e instrutores veteranos riu abafadamente. O som ecoou de forma desconfortável no frio cavernoso e climatizado do hangar de simulação. A mulher vestida com um macacão de voo verde-oliva simples, sem qualquer insígnia de patente nome ou esquadrão, não reagiu. Não se mexeu, não corou, nem sequer encontrou o olhar condescendente do sargento. Sua atenção permanecia fixa no console de diagnóstico primário, os olhos acompanhando as linhas silenciosas e em cascata de código com uma imobilidade inquietante. Mas do outro lado da sala, o comandante da base, Capitão Miller, parou um copo de isopor com café suspenso a meio caminho dos lábios. Ele reconheceu sua postura, o modo sutil, quase imperceptível como ela distribuía o peso do corpo. Uma postura de prontidão relaxada e perfeita que ele não via há 15 anos. Era a postura de um duelista. Era a postura de um fantasma. O ar no centro de simulação de voo avançado vibrava com uma tensão única. Uma mistura de ozônio vindo das estantes de servidores, café queimado da cafeteira sempre ligada no canto e a ansiedade palpável de meia dúzia de jovens aviadores à espera de sua vez no box, a peça central da sala. O simulador em si era uma besta hidráulica colossal, uma maravilha milionária da engenharia projetada para replicar com brutal fidelidade a física caótica do combate aéreo. Presidindo sobre este reino tecnológico estava o sargento de artilharia Marcus Thorne, um homem cuja presença física era tão imponente quanto a máquina que comandava. Thorne era veterano de 20 anos, ex-chefe de equipe, cujo conhecimento enciclopédico dos sistemas de aviação naval só era igualado por seu desprezo profundo e abertamente expresso por qualquer um que julgasse indigno de respirar o mesmo ar filtrado que ele. Isso incluía em sua avaliação a maioria dos oficiais comissionados, todos os contratados civis e, naquele dia em particular, a mulher discreta que se posicionava perto demais de sua estação de controle. Ele a observara nos últimos 10 minutos. Uma espectadora silenciosa que havia entrado com a comitiva do capitão Miller, mas se afastara do grupo principal. Ela não fizera uma única pergunta. Não tocara em nenhum equipamento. Apenas observava seu olhar, percorrendo a complexa matriz de interruptores mostradores e monitores com uma intensidade tranquila que Thorne considerava irritante. Para ele, ela não era ninguém. Via apenas uma figura esguia e pouco impressionante, cujo macacão de voo parecia folgado demais, uma mulher sem o ar confiante e altivo de uma piloto experiente. Para ele, ela era uma intrusa, uma interrupção na sinfonia cuidadosamente orquestrada de seu domínio. E seu orgulho frágil e ferozmente guardado exigia que reafirmasse sua autoridade. Ele fez disso um espetáculo, sua voz trovejando no espaço silencioso, atraindo intencionalmente a atenção dos jovens aspirantes. Queria que vissem, queria que aprendessem quem realmente mandava ali. Queria transformar aquela mulher anônima e silenciosa em exemplo. A falta de reação dela era a parte mais gritante. Era como gritar contra uma falésia de granito. Não havia lampejo de medo, nem faísca de raiva, nem sombra de indignação. Apenas aquela calma analítica serena e perturbadora, um silêncio profundo que parecia absorver seus insultos sem deixar vestígio. Seu foco permanecia trancado na telemetria que fluía da simulação ativa, onde o jovem piloto Davis era submetido a um cenário de combate desgastante. Sua cabeça inclinou-se levemente um ajuste mínimo, como se estivesse ouvindo uma conversa inaudível para todos os outros. Um diálogo silencioso entre o piloto, a máquina e as leis implacáveis da física. Thorne via insolência em sua imobilidade. O capitão Miller, ainda observando da periferia, via algo completamente diferente, via uma profissional em ação. Um grito agudo e penetrante dos alto-falantes do simulador rompeu o silêncio tenso.
uma série de luzes vermelhas piscou nos painéis de controle, banhando a sala em um brilho infernal e pulsante. No monitor principal, o FA-18 Super Hornet simulado despencava pelo céu digital, preso em uma queda aerodinâmica catastrófica e irrecuperável. Mayday, Mayday! Perdi o controle, estou em rotação plana. A voz de Davis, carregada de pânico, estourou pelo intercomunicador. O sargento Thorne imediatamente se enrijeceu sua atenção, desviando-se da mulher para a crise. Aquele era o seu mundo, o seu desastre a gerenciar. Relaxe, Davis. Você não está puxando giz suficientes para desmaiar de verdade. Rosnou a voz impregnada de escárnio. Apenas siga o maldito procedimento. Leme oposto manche para a frente ailerons neutralizados. Ele avançou até o painel de controle secundário, precisando acessar o sistema de anulação do instrutor. A mulher ainda estava lá, um obstáculo imóvel e silencioso em seu caminho. Ele não pediu que saísse. Não tentou desviar. Simplesmente baixou o ombro e a empurrou. Não com violência explícita, mas com a força impaciente e desdenhosa que alguém usaria contra um móvel no caminho. Eu disse saia. Rosnou enquanto as costas dela batiam com força contra a parede de estantes de servidores zumbindo. O impacto foi seco, o clang metálico ecoando suavemente no silêncio súbito que se seguiu ao alarme. Os outros, treinandos, se encolheram, e a diversão nervosa com as provocações anteriores de Thorne evaporou-se instantaneamente, substituída por uma sensação coletiva de choque. O capitão Miller deu meio passo à frente, o maxilar travado, uma reprimenda cortante se formando em seus lábios. Mas a mulher mais uma vez não fez nada. Não gritou, não gemeu, nem sequer esfregou o ponto onde havia batido contra a parede. Simplesmente se afastou da estante com um impulso, ajustou a frente do macacão de voo com um único gesto econômico e deu um passo preciso para o lado. Seus olhos não deixaram a tela principal. Na verdade, pareciam se estreitar, o foco se intensificando à medida que a aeronave simulada continuava sua espiral de morte. Ela viu o que Thorne, em sua arrogância barulhenta, não percebera. Não se tratava apenas de erro do piloto da cascata de luzes de alerta ou dos erros específicos de telemetria piscando em âmbar na parte inferior da tela. Era uma falha de sistema. Uma falha crítica e profunda no código da simulação estava combatendo os comandos do piloto, criando um ciclo de retroalimentação que tornava a recuperação impossível. O procedimento padrão não funcionaria. Não poderia funcionar. A máquina fora projetada para ensinar, mas naquele momento, a própria máquina havia enlouquecido. Enquanto isso, Thorne batia furiosamente no console, o rosto tingido por uma mistura de fúria e uma nascente e aterrorizante sensação de incompetência. Maldito Davis! O que você fez? Você quebrou o meu simulador. Rugiu sua autoridade, desmoronando em uma raiva impotente. Ele culpava o aluno pelo fracasso da ferramenta do mestre. A mulher o observava, sua expressão ilegível, uma máscara de distanciamento profissional puro. O silêncio que ela projetava já não era passivo. Parecia ativo julgador, uma avaliação muda do valor daquele homem em um momento de crise. E nesse silêncio, ele foi considerado insuficiente. O lamento sintético do alarme de stall intensificou-se, um grito digital que anunciava impacto simulado iminente. Altitude: 8.000 pés. 7.000. Não consigo recuperar. Ejetar, ejetar, ejetar. A voz de Davis era agora um grito bruto de terror. Seu treinamento fora esquecido diante de um cenário desenhado para ser inescapável. No monitor, o solo digital avançava rápido ao encontro do jato em rotação. O sargento Thorne estava congelado, as mãos pairando inúteis sobre os controles. Sua expertise havia batido em um muro, um limite duro e inflexível, definido pelas linhas de código que o haviam traído. Toda a sua identidade, construída sobre um alicerce de domínio absoluto do sistema, desmoronava em tempo real diante de seus treinandos, de seus pares e de seu comandante. A sala estava carregada com o cheiro do fracasso. Os outros aspirantes olhavam os rostos pálidos,
testemunhando não apenas um acidente simulado, mas o desmantelamento público de uma figura de autoridade temida. Haviam temido Thorne respeitado seu conhecimento, mas agora o viam como outra coisa, um homem barulhento e imóvel na crise. Foi nesse momento preciso de caos, suspenso de paralisia coletiva, que a mulher finalmente se moveu. Deu 2 passos deliberados à frente, as botas de voo gastas não fazendo ruído no concreto polido. Sua voz, quando surgiu, não foi alta, mas cortou o som dos alarmes e a respiração pesada do sargento com a autoridade limpa e afiada de um bisturi. Eu assumo o controle. Thorne virou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados de incredulidade e raiva renovada. Você assume o quê? Quem diabos pensa que é? Balbuciou, gesticulando de modo descontrolado para o console. Esta é uma aula sobre falha em cascata. O sistema está bloqueado. Não há nada para controlar. Ele gritava, mas suas palavras careciam de convicção. Tentava afirmar uma dominância que já não sentia, uma defesa desesperada contra a evidência esmagadora de sua própria insuficiência. A mulher não desperdiçou tempo nem energia respondendo à pergunta. Simplesmente deslizou para o assento secundário do instrutor, agora vagos seus movimentos fluidos e econômicos, sem gesto supérfluo. Sua postura na cadeira era perfeita, um estudo de eficiência ergonômica. Suas mãos, que até então pendiam soltas, ergueram-se para o console. E nesse instante, transformaram-se. Já não eram apenas mãos. Eram instrumentos de precisão e habilidade impossíveis. Elas se moveram com uma velocidade borrada, uma certeza cirúrgica sobre a interface complexa. Seus dedos dançaram sobre o teclado digitando linhas de comandos que não constavam em manual algum, protocolos obscuros conhecidos apenas pelos projetistas originais do sistema. Ela não tentava pilotar o avião, não lutava contra a simulação. Estava reprogramando-a ao vivo sob pressão. Sua mão esquerda voou para um pequeno painel sem marca sob o monitor principal, uma porta de diagnóstico normalmente reservada a técnicos de fábrica. Com um estalo de dedos, destravou-o, revelando uma série de chaves e botões de ajuste. Thorne encarava atônito. Fora instrutor-chefe daquele simulador por 6 anos e jamais soubera da existência daquele painel. Sobrecarga manual, atuadores hidráulicos, murmurou a voz calma, falando mais para si mesma do que para os outros na sala. Virou 3 chaves numa sequência precisa. ECU em neutro, ignorando a lógica de stall e rotação. Outra chave. No monitor principal, metade das luzes vermelhas se apagou, substituídas por indicadores âmbar em modo de espera. A rotação violenta da aeronave simulada começou a desacelerar, tornando-se menos caótica, mais estável, mas ainda caía. Um bloco de 40.000 libras despencando do céu. Ela estabilizou a rotação, mas ainda está em stall. Altitude, 3.000 pés. Ela não tinha potência de motor. Um dos outros instrutores sussurrou a voz carregada de uma mistura de espanto e confusão. É voo morto. Não há como. Não a partir desta altitude. A razão de planeio é impossível. A mão direita da mulher moveu-se para o manche e a manete do instrutor, seu aperto leve, mas firme. Seus olhos estavam fixos na tela, mas ela não estava apenas olhando a imagem da cabine. Estava lendo as letras miúdas, o fluxo de dados brutos rolando no lado direito do visor. Velocidade, ângulo de ataque, estado de energia, taxa de descida. Era uma linguagem que ela compreendia tão intimamente quanto o próprio nome. Já não era apenas uma técnica. Era uma piloto. Estava voando nos números, não na máquina. Com uma série de ajustes minúsculos, quase imperceptíveis no manche, induziu o nariz do Hornet digital para baixo, trocando altitude preciosa por velocidade crucial. O alarme de stall finalmente silenciou. Ela havia quebrado o stall. A aeronave voava novamente, mas sem motores. Agora era um planador. Um planador muito, muito pesado. Na tela, uma pista surgiu à distância. Uma pequena faixa cinzenta contra uma paisagem verde. Estava a quilômetros de distância, muito além da trajetória de planeio calculada pelo simulador.
Uma nova mensagem piscou na tela em letras vermelhas e duras. Solução de pouso impossível. A expressão da mulher não mudou. Suas mãos permaneceram firmes, o foco absoluto. A sala estava tão silenciosa que o zumbido do ventilador de refrigeração soava como o rugido de um motor. Cada pessoa ali, os aspirantes, os instrutores, o sargento Thorne, o capitão Miller, estava completamente hipnotizada. Testemunhas de um ato de heresia profissional, uma afronta à própria definição de realidade da máquina. O jato digital deslizava silencioso, gracioso sua descida, administrada com um nível de precisão que beirava o sobrenatural. O fim da pista aproximava-se cada vez mais perto, até que finalmente, com um leve solavanco quase imperceptível na tela, as rodas tocaram o solo. A aeronave percorreu o eixo central perfeitamente estável e chegou a uma parada suave. Na tela, a mensagem impossível desapareceu, substituída por uma única palavra verde pousado. Um suspiro coletivo e audível encheu a sala. Em seguida, um silêncio ensurdecedor. Thorne permaneceu totalmente imóvel, a boca aberta, o rosto uma máscara de arrogância despedaçada e choque puro sem adulteração. Lentamente virou a cabeça para olhar a mulher. Isso não é possível, murmurou as palavras mal passando de seus lábios. O capitão Miller finalmente se moveu o feitiço do momento quebrado. Caminhou para a frente, seus passos ecoando no piso de concreto. Não olhou para Thorne. Não olhou para os aspirantes atônitos. Dirigiu-se diretamente a um terminal blindado no canto da sala, um terminal conectado ao banco de dados de pessoal de mais alto nível da Marinha. Uma fagulha de reconhecimento havia se transformado em um incêndio de certeza em sua mente. A postura, a calma impossível, a precisão cirúrgica, o domínio completo e absoluto da crise que havia paralisado um especialista veterano. Tudo isso se conectava a uma memória que enterrara a fundo um relatório pós-ação classificado, que lera mais de uma década atrás, sobre uma piloto de testes que salvara o protótipo do caça Stealth de nova geração, após uma falha total de controle de voo, sobre o terreno implacável do deserto de Nevada. Uma piloto conhecida apenas pelo codinome Ghost. Seus dedos bateram no teclado, os cliques soando como golpes de martelo no silêncio do hangar. Inseriu suas credenciais de nível de comando e digitou o nome que agora suspeitava pertencer à mulher silenciosa no macacão de voo. O sistema de segurança exigiu uma segunda autorização. Ele passou o polegar no scanner. O sistema concedeu acesso. Um arquivo de pessoal carregou-se na tela espartano e fortemente redigido, mas os detalhes essenciais estavam lá, brilhando em texto branco nítido contra o fundo preto. Os olhos do capitão Miller se arregalaram ao ler. Ele sabia que ela era uma lenda, um mito sussurrado entre a comunidade de pilotos de teste de elite. Não fazia ideia de até onde aquela lenda havia crescido. Endireitou as costas, sua postura mudando da de comandante de base para a de um oficial subordinado diante de uma superior de estatura imensa e inegável. Tinha um dever a cumprir, não apenas corrigir uma quebra de protocolo, mas restaurar a ordem em um universo que acabara de ser virado de cabeça para baixo. Os aspirantes e instrutores ainda encaravam a tela do simulador, reproduzindo em suas mentes o pouso impossível. O sargento Thorne ainda olhava fixamente para a mulher. Sua mente era um turbilhão caótico de confusão, humilhação e uma suspeita aterrorizante que crescia. Estava começando a entender que não havia insultado apenas uma oficial qualquer. Havia cometido um ato de suicídio profissional. A mulher, por sua vez, simplesmente recostou-se na cadeira do instrutor, as mãos repousando calmamente no colo. Piscou lentamente, como se despertasse de um transe seu trabalho concluído. Parecia menos uma piloto que acabara de realizar um milagre, e mais uma contadora que acabara de fechar um balanço. A competência profunda e sem esforço que ela irradiava era mais intimidadora do que qualquer exibição de patente ou autoridade poderia ser. Era inerente, era absoluta, e toda a sala agora sufocava sob esse peso,
aguardando o julgamento que certamente viria. O capitão Miller afastou-se do terminal. Seu rosto estava sombrio, a expressão rígida como pedra. Limpou a garganta e o som fez todos, especialmente o sargento Thorne, estremecerem. Sargento de artilharia Thorne, disse ele a voz baixa e perigosa. Thorne assumiu uma postura quase de sentido, o corpo rígido de pavor. Miller começou. Você é um veterano com 20 anos nesta marinha. Foi encarregado do treinamento da próxima geração de aviadores. Uma posição que exige não apenas expertise técnica, mas julgamento, sabedoria, a capacidade de reconhecer competência, mesmo quando ela não vem decorada com a patente que você espera ver. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, como uma sentença de morte. Então voltou sua atenção para toda a sala, a voz crescendo em volume e autoridade. Todos vocês testemunharam o que aconteceu aqui hoje. Testemunharam uma falha catastrófica de sistema. Testemunharam pânico e uma quebra de procedimento. E depois testemunharam uma aula magistral em gerenciamento de crise. Voltou o olhar para a mulher na cadeira. Não falou com ela diretamente, mas leu as informações que acabara de acessar sua voz, assumindo o tom formal e rítmico de uma citação lida em uma cerimônia de condecoração, Reis Evelyn, codinome Ghost. Um murmúrio percorreu os instrutores. O codinome era lendário, uma história de assombração contada a novos pilotos de teste em Patuxent River. Mais de 8.000 horas de voo, 4.216 em ambientes de combate. Os aspirantes ofegaram. Isso era mais tempo de combate do que os 3 últimos comandantes de esquadrão deles juntos. Condecorações incluem a Distinguished Flying Cross, com 3 folhas de carvalho, a Silver Star, a Navy Cross. A voz de Miller cresceu cada medalha um golpe de martelo contra a ignorância de Thorne. Ela foi a piloto de testes principal do projeto XF-45 Aurora, a própria plataforma na qual este simulador se baseia. Ela não apenas o pilotou. Ela escreveu metade do código do sistema de controle de voo que vocês usam todos os dias. Sargento? Ele deixou a informação penetrar. Uma revelação tão profunda que reordenava fundamentalmente a realidade da sala. Ela não havia hackeado o sistema. Apenas acessara seu próprio trabalho. Miller respirou fundo antes de entregar o golpe final. Sua designação atual desde as 0600 desta manhã. Comandante 7 na frota dos Estados Unidos. Ele fez uma pausa, depois esticou o corpo até a postura mais formal de toda a sua carreira. Levantou a mão em uma continência tão firme que parecia cortar o ar. Sua voz, agora trovejante, com um respeito que beirava a reverência pura, preencheu cada canto do hangar de simulação. Almirante Reis, em nome do meu comando, peço desculpas pela recepção não profissional que recebeu. Bem-vinda à Estação Aérea Naval Lemoore. Por um longo momento, não houve nada além do zumbido dos servidores. Então, um a um, todos os presentes na sala, os instrutores, os aspirantes, aterrorizados, os técnicos civis que haviam corrido para dentro, entraram em posição de sentido e prestaram continência. Todos, exceto um homem. O sargento Thorne permaneceu completamente imóvel, o rosto branco como giz, os olhos fixos na almirante de 4 estrelas, sentada calmamente em sua cadeira. Ele não havia apenas insultado uma oficial. Ele havia empurrado humilhado e desrespeitado sua nova comandante de frota. A mulher silenciosa que ele havia desprezado como uma simples ajudante era uma das oficiais mais poderosas e condecoradas de toda a Marinha dos Estados Unidos. A história do que acontecera no Simulador 3 espalhou-se pela base como uma onda de choque. Percorreu dos sussurros abafados dos aspirantes no refeitório às narrativas ruidosas e exageradas dos pilotos no clube de oficiais, até a incredulidade silenciosa dos suboficiais veteranos em sua sala de descanso. O episódio adquiriu sua própria mitologia quase de imediato. Passaram a chamá-lo de o fantasma de Gunny Thorne. Falavam da mulher discreta de macacão estéril que havia entrado na cova dos leões e domado a besta não com um rugido, mas com um sussurro de competência.
Os detalhes tornaram-se lendários, o pouso impossível em voo morto, os códigos secretos, a revelação de sua identidade e a continência trovejante do capitão Miller. O incidente transformou-se em parábola, um conto de advertência sobre os perigos da presunção e a verdadeira natureza da autoridade. Não se tratava da patente no colarinho. Tratava-se da habilidade em suas mãos e da calma em seu coração. O sargento Thorne foi formalmente convocado ao gabinete do capitão Miller 1 hora depois. A repreensão foi brutal, não porque Miller gritou, mas porque não gritou. Falou em tom baixo e desapontado, expressando seu profundo fracasso como líder, por permitir que tal cultura de arrogância e exclusão tivesse se enraizado sob seu comando. Thorne foi oficialmente removido de suas funções como instrutor-chefe e transferido para um cargo de logística, um trabalho de escritório enterrado fundo nas entranhas administrativas da base. Foi uma queda humilhante, a castração pública de um homem que havia governado seu pequeno reino com punho de ferro. Mas a punição era secundária diante do acerto de contas interno que Thorne enfrentava. Ele passou os dias seguintes em um estado de choque e vergonha profundos. Toda vez que fechava os olhos, Thorne via o rosto calmo e analítico dela. Ouvia sua voz tranquila cortando o caos. Sentia a pressão fantasma de suas costas contra o rack de servidores. Um momento de desrespeito casual que agora lhe parecia um sacrilégio. Ele havia construído toda a sua identidade em ser o especialista, o homem que sabia. Em um intervalo de apenas 5 minutos, aquela mulher silenciosa desmontara sistematicamente sua expertise, expusera sua ignorância e revelara o vazio de seu caráter. Não tinha apenas sido provado errado. Tinha sido revelado como um tolo. A arrogância que fora sua armadura por 2 décadas havia sido destruída e pela primeira vez ele foi forçado a encarar o homem inseguro e orgulhoso que existia por baixo. Não era uma visão agradável. Ele percebeu que seu preconceito não era apenas contra oficiais. Era contra qualquer pessoa que não se encaixasse em sua definição estreita e rígida de como um guerreiro deveria parecer e soar. A Almirante Hayes era a refutação viva e respirante de toda a sua visão de mundo. 1 semana depois, o sargento Thorne, agora em seu uniforme de serviço, aguardava diante de um escritório temporário no setor de comando da base. Solicitara oficialmente uma audiência formal com a Almirante Hayes. Esperava ser negado, ou no máximo ser recebido por um ajudante que aceitaria sua desculpa por escrito. Após uma espera de 20 minutos que lhe pareceu uma eternidade, a porta se abriu. A Almirante Hayes estava ali agora em seu uniforme branco impecável, as 4 estrelas prateadas em sua gola, parecendo brilhar com um esplendor impossível. Sargento, disse ela a voz firme e sem traço de rancor. Simplesmente fez um gesto para que ele entrasse. Ele entrou e ficou em posição de sentido diante de sua mesa. Não ofereceu desculpas, não tentou explicar seu comportamento. Olhou-a diretamente nos olhos, o próprio olhar carregado de uma vergonha tão profunda que era quase doloroso de testemunhar. Almirante, começou a voz ligeiramente embargada. Não há desculpa para minha conduta. Minha falta de respeito foi antiprofissional e minhas ações foram imperdoáveis. Falhei como líder, como instrutor e como fuzileiro naval dos Estados Unidos. Peço desculpas formais e profundas. Permaneceu ali preparado para uma explosão para o fim oficial de sua carreira. A Almirante Hayes o observou longamente, sua expressão novamente inescrutável. Então fez um leve aceno de cabeça. Seu pedido de desculpas é aceito, Sargento Thorne disse. A Marinha já o disciplinou. Não estou interessada em puni-lo mais. Estou interessada no que você aprendeu. Thorne ficou surpreso. Senhora, perguntou confuso. Você estava em uma crise, explicou ela, a voz assumindo a qualidade de uma professora. Suas ferramentas falharam e seu conhecimento chegou ao limite. Em vez de se adaptar, você recorreu à raiva e à culpa. Essa é a lição. A arrogância é um escudo para a insegurança. A competência não precisa ser barulhenta. Veja o marinheiro sargento, não o uniforme,
ou no meu caso, a ausência dele. É assim que você servirá verdadeiramente a esta marinha. Ela fez uma pausa. Você é um homem com 20 anos de conhecimento técnico valioso. Não permita que um momento de fracasso orgulhoso apague isso. Aprenda com ele. Ensine aos outros o que aprendeu. Esse é o seu caminho de volta. Está dispensado. Thorne ficou parado por um momento atônito com a resposta dela. Não era perdão. Não exatamente. Era uma diretriz, um desafio, uma chance de redenção, oferecida justamente pela pessoa que ele havia ofendido tão gravemente. Ele prestou a continência mais firme de sua vida, os olhos marejados de emoção. Sim, senhora, disse a voz pesada. Virou-se e saiu do escritório um homem quebrado, mas que acabara de receber o plano para reconstruir a si mesmo. A lenda daquele dia continuou a crescer, e uma pequena tradição não oficial começou. Uma pequena placa de latão foi discretamente fixada ao lado do console do instrutor do simulador. Não mencionava sua patente ou o incidente. Apenas dizia Almirante Reis, o fantasma na máquina. Tornou-se um símbolo, um lembrete. A sequência avançada de recuperação que ela usara para pousar o jato simulado foi oficialmente integrada ao currículo de treinamento, renomeada como a Manobra Reis, e tornou-se o teste supremo de habilidade de um aspirante a piloto. Um ano se passou. A cultura na Nas Lemor havia mudado de forma sutil, mas significativa. A história da Almirante Reis havia se tornado uma peça fundamental do folclore institucional. Uma lição ensinada a cada nova turma de treinandos em seu primeiro dia. Uma história sobre humildade e respeito e o profissionalismo silencioso que definia o melhor de seu serviço. O sargento Thorne ainda estava na base. Servira seu tempo no departamento de logística, mas o capitão Miller, percebendo a profunda mudança no homem, eventualmente com a aprovação silenciosa da Almirante Reis, permitiu que ele retornasse ao hangar de simulação. Mas agora, ele era um instrutor diferente. A arrogância trovejante se fora substituída por uma paciência silenciosa e exigente. Era mais duro com seus alunos do que nunca, mas também mais justo. Levava-os ao limite, mas era o primeiro a oferecer orientação quando vacilavam. Tinha um olhar particular para os silenciosos, os treinandos que não se encaixavam no molde estereotipado do piloto exibicionista. Ele os via e fazia questão de orientá-los de extrair a competência que sabia poder estar escondida atrás de uma máscara de insegurança ou timidez. Numa tarde, ele supervisionava uma jovem aspirante, uma mulher chamada Peterson, excepcionalmente inteligente, mas sem confiança, que frequentemente fraquejava sob pressão. Ela estava no simulador, enfrentando a temida Manobra Reis. Os alarmes dispararam, as luzes vermelhas piscaram, e ela entrou na rotação plana catastrófica. No intercomunicador, sua respiração era entrecortada pelo pânico. O velho Thorne a teria repreendido, teria destruído sua confiança, apontando sua fraqueza. O novo Thorne inclinou-se para o microfone, a voz calma e firme. Respire, Peterson. Você conhece o procedimento. Não é sobre a máquina, é sobre você. Voe pelos números, não pelo medo. Eu sei que você consegue. Ele a observava lutar contra o pânico, as mãos dela se movendo nos controles. Trôpegas a princípio, depois com crescente segurança. Ela iniciou a sequência de anulação manual. Rompeu o stall, baixou o nariz e começou o longo e silencioso planeio de volta à pista. Não foi tão elegante quanto o da Almirante. Não foi perfeito, mas foi bem sucedido. Quando o jato simulado rolou até parar na pista, um coro de aplausos explodiu dos outros treinandos que assistiam no hangar. Thorne permitiu-se um raro pequeno sorriso. Apertou o botão do microfone uma última vez. Bom trabalho, Peterson. O fantasma teria orgulho. Ele olhou para a pequena placa de latão no console, um lembrete constante do dia em que seu mundo foi quebrado, e depois reconstruído sobre uma base mais sólida. O legado da Almirante Evelyn Reis, naquela base aérea, não era a manobra que levava seu nome, nem a placa que carregava seu codinome.
Seu verdadeiro legado era a mudança cultural silenciosa e profunda que ela inspirara com um único ato de competência inegável. Estava no modo como os instrutores agora buscavam potencial, nos treinando os mais discretos. Estava na nova humildade de um sargento outrora arrogante, que agora ensinava lições de caráter junto com lições de aerodinâmica. Estava na confiança de uma jovem aspirante como Peterson, que sabia que seu valor não era definido por seu gênero ou por seu jeito, mas por sua capacidade de agir sob pressão. A história tornou-se uma lição duradoura. A verdadeira força não precisa anunciar sua presença. Não requer validação nem aplausos. Ela simplesmente existe. Espera pacientemente por um momento de crise para se revelar não por meio de palavras, mas através de uma ação decisiva e eficaz. A Almirante Reis nunca mais voltou àquele hangar de simulação. Ela comandava uma frota, uma guardiã silenciosa nas águas turbulentas do mundo. Mas uma parte dela permanecia ali, um fantasma na máquina, um padrão de profissionalismo silencioso, contra o qual todos os outros seriam medidos. Seu silêncio naquele dia não fora sinal de fraqueza ou submissão. Era a calma no olho de um furacão de habilidade, a confiança tranquila de uma mestra que conhecia seu próprio valor e não sentia necessidade de prová-lo a ninguém além de si mesma. O verdadeiro legado não é o que você deixa em placas e histórias. É o que continua adiante nas ações e no caráter daqueles que você inspira. É o eco da competência ressoando muito tempo depois de o ato inicial ter terminado.